Rez estava novamente ao lado da Condessa Erinis, cuja empolgação era quase palpável. Ela falava com entusiasmo crescente sobre a possibilidade concreta de destituir Diana do prestigiado cargo de princesa herdeira. Seus olhos brilhavam com a expectativa da queda da rival, como se já pudesse ver os desdobramentos políticos se desenrolando a seu favor. Durante essa conversa, Erinis voltou sua atenção à duquesa, perguntando com um tom calculado se Kael, o duque tão influente e estratégico, estaria disposto a apoiá-la nessa ousada empreitada. Ela sabia muito bem o peso que a opinião dele carregava dentro do conselho, e mais ainda, como o apoio dele poderia selar o destino de Diana. Com Kael ao seu lado, o imperador praticamente não teria como recusar o apelo unificado da nobreza. Mas, para Rez, apenas ouvir aquilo já era o suficiente para fazê-la perder o controle interno. Seu coração apertava só de pensar. Ela sabia que Kael jamais ajudaria a concluir aquela vingança. Não daquela forma. Seu semblante endureceu, mas ela não teve coragem de contar a verdade para Erinis. Não naquele momento, pelo menos. Em vez disso, preferiu se esquivar, escondendo o real posicionamento de Kael. Disse apenas, com a calma forçada, que aceitaria qualquer decisão que ele tomasse, como se isso a deixasse indiferente. Por dentro, ela estava o caos. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pão-Ar. Estamos de volta, mergulhando no universo da nossa Rez, que, convenhamos, está cada vez mais caótico e cheio de reviravoltas. E eu reparei uma coisa, vocês estão praticamente divididos ao meio entre time Kael e time Rez. Mas eu sou do time Tasca o dedo nesse like e na inscrição. Falando sério, o canal tá precisando muito do apoio de vocês. O YouTube acabou reduzindo a nossa monetização, que já não era muito, exigindo mais engajamento. Como nossas taxas de visualizações estão muito baixas, tá sendo um sacrifício, porque ele dá uma rentabilidade. E justo quando eu tava achando que agora vai, a estatística vem dar esse tapa na cara. Mas mesmo assim, eu continuo aqui com carinho e dedicação, mesmo não ganhando praticamente nada, porque eu adoro compartilhar essas histórias com vocês. Então, se puderem dar essa força pra essa guia, é só se inscrever no canal se ainda não está inscrito, deixar seu like, comentar muito, enviar esses vídeos pra quem vocês conhecem, que gostam. E é claro, se quiser e puder, entrar no nosso clube de viajantes. Um beijo especial para os nossos queridos viajantes patrocinadores que mantêm esse portal aberto. Agora se preparem e sigam-me, pois o portal abrirá, hein? Enquanto mantinha o rosto impassível diante da condessa, sua mente vagava para aquela noite fatídica. Lembrava-se perfeitamente do instante em que Kael surgiu do nada na porta de seu quarto, carregando uma expressão estranhamente serena, quase fria. Ele veio ali pessoalmente para lhe dizer o que havia decidido, e Rez, de forma alguma, estava preparada para o que ouviu. Justamente depois de passarem um dia tão agradável, cheio de pequenas alegrias e de uma paz quase ilusória, ela jamais imaginaria que aquele homem que tinha lhe oferecido um pouco de estabilidade viria ali para traí-la emocionalmente. Sem rodeios, ele contou que havia decidido não apoiar a destituição de Diana. Tentou justificar sua escolha de maneira lógica, explicando que desde o início nem sequer pretendia se envolver diretamente naquele conflito. Disse que queria se manter neutro, deixando que Hélios e os demais nobres resolvessem a situação por si mesmos, sem interferência direta de sua autoridade. No entanto, à medida que o tempo passou e os debates se intensificaram, Kael percebeu que a questão havia tomado proporções maiores. O cargo de Diana não era mais só sobre ela, mas sobre a própria credibilidade da família imperial. Se ela fosse retirada à força diante de tanta pressão externa, a imagem da casa real se fragilizaria. O império daria sinais de fraqueza, de instabilidade. E isso era um risco que ele, como alguém que zela pela ordem, não podia correr. Mas, para Rez, nada disso fazia sentido. Nada justificava o que para ela soava como traição. Tudo o que ela conseguia pensar era que Kael estava mais uma vez protegendo Diana, mesmo depois de tudo o que ela havia feito, mesmo depois de toda a dor, da humilhação e dos erros cometidos. E por mais que Kael tentasse esclarecer que não era Diana o motivo de sua decisão, que ele apenas agia pelo bem do império, Rez não conseguia aceitar. Cega pela raiva e tomada por um sentimento de abandono, Rez acreditava com convicção que Kael havia caído nas manipulações de Diana. Pensava que aquele pedido
pedido de desculpas que ela julgava patético e vazio tinha sido bastante para que ele esquecesse de tudo que Diana e Ares fez com ele. Kael ficava ali tentando acalmá-la, expôs a visão dele, dizendo que a vingança havia alcançado seu propósito. Desde o princípio, o objetivo era forçar Helios e Diana a reconhecerem seus erros e pedirem desculpas. E isso, de fato, havia acontecido. Kael não era como Reis. Ele não cultivava rancores profundos, não carregava ódio a ponto de destruir o presente por conta do passado. Ao contrário de Reis, ele conseguia deixar para trás. Mas Reis não. Ela não queria ouvir nada daquilo. Aquela conversa feriu de tantas maneiras que nem mesmo ela conseguia processar direito. E com bastante frieza, pediu que ele saísse de seu quarto. E Kael, respeitando sua vontade, se retirou em silêncio. Quando ficou sozinha no quarto, Reis entrou em colapso. Sentiu-se sufocada, impotente. Na sua mente, tudo ao redor girava em torno de Diana. Aquele universo inteiro foi escrito para beneficiar aquela mulher. Era como se, por ser a verdadeira protagonista da história, ela sempre iria ter uma saída para tudo, sempre se sairia por cima. Enquanto Reis era apenas uma figurante, uma peça secundária no enredo da vida dos outros. Uma personagem jogada ali sem razão, sem protagonismo, sem espaço e pior, sem escolha. Ela não se encaixava naquele mundo e na verdade nunca quis estar nele. Não foi uma decisão dela entrar na história. Foi ali jogada, arrancada do seu local de origem, arrastada para o enredo que nem era seu. Olhando pela sacada do quarto com os olhos fixos no vazio, Reis se perdeu em pensamentos. E se ela pudesse interromper sua participação naquela história? E se simplesmente pudesse sair dela, dar um fim naquela sua existência, se jogando, seu olhar perdido carregava um peso tão intenso, tão denso, que por um instante parecia que ela realmente iria se jogar. Um movimento e tudo ali mudaria. Mas antes que qualquer tragédia acontecesse, Kael reapareceu, em desespero, como se sentisse o perigo no ar. Correu até ela e a puxou de volta, tirando da sacada com urgência. Os dois caíram no chão, ofegantes. Reis, tomada pela fúria e pela mágoa, gritava que não queria vê-lo, que sua presença era a última coisa que ela precisava naquele momento. E agora, finalmente, a gente tem um vislumbre do que se passava pela cabeça de Kael. Desde o início, ele relata que Reis surgiu em sua vida do nada. Ele a nomeou marquesa quase por impulso, sem pensar muito nas consequências da decisão. Nem mesmo sentia algum interesse amoroso ou qualquer coisa por ela naquela época. Era apenas mais um movimento que ele estava dando porque ele não conseguia nem pensar direito por conta da depressão. Mas Reis não era alguém tão fácil de se ignorar. Com sua energia, seu foco na vingança e sua determinação inabalável, ela rapidamente chamou a atenção de Kael. Aos poucos, o que era apenas uma curiosidade se transformou em algo muito mais profundo. Começou a observá-la em segredo, querendo entender quem ela era realmente. E quando ela lhe disse com tanta sinceridade que ele era seu personagem favorito, algo dentro dele mudou. É difícil acreditar que alguém possa se dedicar tanto a outra pessoa sem conhecê-la de verdade, né? Ao menos que estejamos falando de fandões e idols. Mas ainda assim, era estranho para ele. E Kael, mesmo resistente, se viu rendido. Apaixonou-se por Reis. Por isso, depois daquela conversa tensa e mal resolvida, ele não conseguiu simplesmente ir embora. Mesmo tentando explicar que ele não sentia mais nada por Diana, que havia encerrado aquele ciclo, ele notou que Reis não acreditava nele. Em sua mente, ela ainda o via preso àquela antiga paixão, dominado pelos encantos da mulher que agora odiava. Incomodado com essa ideia, Kael decidiu voltar ao quarto para esclarecer tudo de uma vez por todas. Mas ao entrar, a cena que encontrou o deixou em pânico. Reis estava na sacada, imóvel, com um olhar tão distante e sombrio, quase ausente, e parecia que estava prestes a pular. Kael, tomada por uma onda de desespero, correu até ela, puxando-a com força para dentro. Seu coração batia acelerado. Nunca havia sentido tanto medo na vida. E a culpa o consumia. Em nenhum momento, quando tomou sua decisão, pensou no impacto que isso teria sobre Reis. Talvez ele tenha se comunicado mal, ou ter até sido insensível ao falar aquilo para ela. Mas naquele instante, nada disso importava. O que realmente ele tinha certeza era que havia machucado muito Reis. E não havia justificativa que apagasse isso. E com a voz trêmula, ele prometeu que nunca mais voltaria a dizer ou fazer algo que a magoasse. Disse que faria qualquer coisa por ela, qualquer coisa que Reis desejasse. Mas para ela, aquelas palavras chegaram tarde demais. O estrago já estava feito.
E Rez não queria saber de arrependimentos, não naquele momento. O que deixou Kael arrasado, pois agora ela era seu mundo. De que adiantava continuar insistindo naquela vingança, persistindo numa guerra que já nem fazia sentido se o próprio Kael, o homem por quem tudo havia começado, já considerava a questão encerrada? Era uma pergunta que batia forte dentro de Rez, martelando sua mente como uma dúvida cruel. Desde o início, tudo que ela havia feito naquele mundo muito estranho, tudo que ela havia construído, todos os seus passos dados, os planos traçados, tinha um único objetivo: vingar Kael. Era por ele que ela respirava, era por ele que ela agia. A justificativa de Rez sempre foi clara: ela estava fazendo tudo aquilo por Kael. Mas agora, se nem ele queria mais seguir por esse caminho, então para que continuar? De repente, todo aquele propósito que sustentava sua existência desmoronava diante dos seus olhos. O castelo da vingança ruía, e com ele, seu senso de direção. Rez sentia-se frustrada, extremamente irritada e com o coração tomado por uma fúria silenciosa que parecia ferver sua alma. Era um tipo de raiva misturado com um profundo sentimento de vazio, um ódio que não tinha mais para onde ser direcionado. Desde que fora arremessada para aquele mundo, um universo que ela não escolheu, uma realidade paralela que ela não pediu para habitar, ela precisou construir um motivo para seguir em frente, criar sentido onde ela não via nenhum. E o único sentido que ela encontrou foi a vingança. Transformou-a em combustível, uma missão de vida. Mas agora, Kael simplesmente encerrou o assunto. E com isso, Rez não via mais razão alguma para continuar vivendo dentro daquela história. Na mente conturbada de Hestia, aceitar o mundo como algo verdadeiro, como uma realidade palpável e definitiva, era uma ideia impossível. Como eu poderia simplesmente viver ali como se fosse uma pessoa comum? Como poderia se imaginar construindo uma vida ao lado de Kael? Sendo duquesa de verdade, esposa, ter uma casa, rotina, quem sabe filhos? Era um absurdo. Ela se sentia uma impostora, ela não era dali, nunca seria. Seu único propósito ali era só se vingar por Kael. E agora nem isso mais fazia sentido. Embora uma parte dela gostasse da ideia de ter um futuro ao lado dele, no fundo achava aquilo utópico, inalcançável, como um sonho bonito, mas impossível de rolar. A verdade é que Rez nunca reconheceu aquele mundo como real. Era como se ela estivesse apenas vivendo em um teatro imersivo, palco onde tudo era encenação. Por isso, em muitos momentos, ela agia como se fosse uma coautora da história. Manipulava situações, mudava o rumo dos acontecimentos, como se tivesse algum tipo de domínio criativo sobre o enredo. Para ela, todas as pessoas ali eram apenas personagens, até mesmo Kael. Isso lhe dava liberdade para agir impulsivamente, para dizer o que pensava sem filtros, e interferir nos acontecimentos sem medo das consequências. Afinal, nada daquilo era real, certo? O que a mantinha naquele mundo era a vingança. E agora, sem ela, não havia mais âncora. Ela estava à deriva. Ela simplesmente não queria aceitar que aquela poderia sim ser sua nova vida. Kael, por sua vez, não conseguia compreender a fundo o que se passava na cabeça de Rez. Em parte porque ela jamais revelou a ele que aquele mundo era para ela uma história de ficção. Ele não sabia que fazia parte de uma novel e que Rez costumava ler essa novel. Por isso, suas falas soavam meio que enigmáticas para ele, principalmente quando ela dizia que precisava de um objetivo para conseguir continuar viva ali. Com o coração apertado e tentando se aproximar, Kael compartilhou com ela um sonho íntimo. Ele sonhava com os dois deitados juntos, lado a lado, cobertos, e aproveitando uma manhã tranquila, comendo suas comidas favoritas sem nenhuma pressa. Um momento comum, doméstico, cheio de paz. E então, olhando nos olhos dela, perguntou se isso não seria bom, viver assim. No fundo, Rez desejava exatamente isso. Ainda que não fosse a protagonista daquela história e não tivesse nascido naquele mundo, ela ansiava por sentir o amor verdadeiro de alguém. Amor sem condições, sem dever, sem contratos. E Kael estava ali, oferecendo isso. E com sinceridade. Ele também lembrou com delicadeza que no começo de tudo, foi ela quem pediu o título de marquesa para poder ajudá-lo. Mas agora, era ele quem queria fazer algo por ela. Não como um aliado em sua guerra, mas sim como um marido de verdade. Ele não queria mais fazer nada por obrigação, mas sim por escolha. Kael queria ser alguém que pudesse cuidar de Rez, que sempre estivesse do seu lado, não em função de uma missão, e sim por amor. Rez começou a perceber que aquele desejo que ela mantinha em silêncio no fundinho do coração, onde desejava ser amada, cuidada, acolhida, estava sendo atendido. Kael era essa pessoa, alguém que estendia a mão com ternura, que chorava por ela, que a olhava como se fosse a única mulher do mundo. E então, um pensamento atravessou sua mente. Será que ele ainda era só um personagem? Ela estava em conflito.
Ela queria acreditar, mas o medo a impedia. E é possível que aquele mundo fosse mais do que uma história de fantasia? Ainda era difícil de aceitar. Enquanto Kael fazia de tudo para convencê-la de seus sentimentos, suas lágrimas escorriam sem parar. Ele dizia em voz embargada que desde o instante em que Rez salvou a sua vida, ele havia se tornado dela. Ele não conseguia nem sequer imaginar um futuro onde ela não estivesse ao seu lado. E assim como ela disse uma vez para ele repetiu para ela que ela era a sua pessoa favorita em todo o mundo. E naquele momento, o medo que Rez estava sentindo em aceitar que aquele mundo fosse real, perdeu força. Que o medo de viver em um mundo sem ter seu querido favorito do lado era muito maior. Ao aceitar aquela nova vida como sua, ela também reconhecia uma verdade dolorosa. Ela não suportaria estar em nenhum lugar onde Kael não estivesse, pois Kael havia se tornado seu ponto de equilíbrio e sua razão de ser. Kael olhou com firmeza e disse com todas as letras que a amava, e Rez, com os olhos também marejados, admitiu que também o amava. E ali os dois se abraçaram, deixaram lágrimas escorrerem livremente. Era um abraço longo, intenso, carregado de tudo que foi reprimido e selado com muitos beijos, é claro. A deusa daquele mundo, que gosta de ficar se dividindo em duas pequenas Rez, olhava toda aquela cena feliz, pois finalmente Rez havia aceitado que aquela realidade era sua nova vida. Porém, dentro de Rez, o temor ainda existia, tá? Um medo novo agora carregava seu coração, pois até onde ela sabia sobre histórias de transmigradoras, personagens que transmigravam para outro mundo acabavam voltando para o mundo original depois de cumprir seu propósito dentro da novela ou do mundo para qual elas foram enviadas. E esse pensamento apavorava ela. Só que eu tenho uma dúvida aqui. Em todas as histórias que eu li de transmigradas, elas nunca voltaram para o mundo delas não, mas ok. Então Rez teve uma ideia. Se ela não concluísse a vingança, ou seja, se ela não tirasse Diana do cargo, talvez, só talvez, ela pudesse continuar vivendo ali para sempre, pois ela não completaria o seu propósito. E se ela não fizesse isso, ela poderia permanecer naquele mundo, pois ela nunca concluiria a sua missão. E sinceramente, ela morria de medo de voltar e deixar Kael ali, né? Agora que ela tinha aceitado seus sentimentos. O que eu também acho devastador, você achar um partidão desse e depois voltar para um mundo onde não existe ninguém igual. Ai, que trágico. Kael a chamou com carinho para entrar no quarto, pois estava tarde e ela estava fazendo muito frio e temia que ela adoecesse. Mas enquanto caminhava, Rez só conseguia pensar em como seus sentimentos haviam mudado. Antes ela queria fugir daquele mundo, voltar para casa, e agora ela estava temendo que isso realmente acontecesse. E pela primeira vez ela orou, ou pediu, com toda a fé que nunca pensou ter, que se houvesse mesmo um Deus naquele mundo, que por favor a deixasse ficar, que não a mandasse de volta para sua realidade lá na Coreia. Ela queria ficar ali com Kael para sempre. Prometeu até não reclamar mais como ela fazia. Mas no instante que ela se levantou para poder seguir ele para dentro do quarto, talvez o cansaço e o peso emocional foram demais para o seu corpo, o que fez com que ela desmaiasse, para desespero de Kael, que ficou ali a segurando pelos braços tentando acordá-la. Mas notícias correm depressa, né? E não demorou muito para que a informação de que Rez havia colapsado chegasse ao temido ninho dos talaricos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Claro, a primeira reação de Diana foi até de espanto. Ela ficou visivelmente surpresa, como se não esperasse por aquilo. Eros foi quem trouxe os detalhes. Ele contou que o médico imperial tinha sido imediatamente enviado para o ducado, só que Kael, tomado por uma espécie de desespero protetor, não estava permitindo que a médica ou outras pessoas do palácio chegassem perto de Rez. O próprio talarico estava inquieto por conta da situação, bem preocupado, pois no fundo ele estava convencido de que aquele colapso tinha alguma conexão com a morte prematura de Rez em sua vida passada, antes da regressão. Afinal, da última vez que ele mandou um médico examiná-la, nada de anormal foi detectado. Nenhuma enfermidade, nenhum risco aparente. Então, se agora a Rez desabava desse jeito, algo estava errado, muito errado. E esse algo podia ser exatamente o que levou à sua morte anteriormente. Um medo silencioso se instalava no coração dele. Estaria a história se repetindo? Agora, se teve alguém que não se abalou nem um pouquinho com essa situação, essa pessoa foi a talarica número 2. Para ela, o sofrimento de Rez era quase um presente divino. Em vez de demonstrar empatia, ela comemorava. Achava que aquilo era castigo de Deus, uma punição celestial por tudo que Rez havia feito. Na cabeça de Diana, Rez estava apenas colhendo os frutos amargos de suas ações. Essa atitude insensível deixou até Helios indignado. Ver alguém celebrar o sofrimento alheio, ainda mais alguém que se dizia uma santa escolhida por Deus, era revoltante.
Aquilo não era apenas falta de compaixão, era perversidade disfarçada de fé. Mesmo assim, Diana não via erro nenhum em seu comportamento, tá? Na visão deturpada dela, tudo fazia sentido. Acreditava sinceramente que Rez merecia passar por aquilo, que era o retorno justo por tê-la perturbado. Afinal, ela era a eleita por Deus, a iluminada. E Rez, uma intrusa, uma ameaça. Sinceramente, eu queria ter 10% da autoestima de Diana. Imagina acreditar com tanta convicção que você é a favorita do divino. Invejável. Hélio chegou a cogitar discutir com ela. Estava prestes a entrar em um embate verbal. Mas por dentro, ele já começava a aceitar que sua esposa não estava bem. Não era apenas teimosia ou arrogância. Era algo bem mais profundo. Estava era o bublé das ideias. Depois da rejeição definitiva de Kael e da pressão dos nobres que estavam exigindo a sua abdicação, Diana passou a agir de maneira cada vez mais instável. Ficava dias trancada, chorando pelos cantos, murmurando coisas para si mesma, com o olhar perdido. Aquela mulher poderosa de antes parecia ter cedido espaço para uma figura fragmentada, quebrada toda por dentro. E naquela cena específica, era exatamente esse retrato que ela estava representando. Descompensada, resmungando como se estivesse presa em um monólogo sem fim. Repetia que Rez merecia tudo aquilo e muito mais. Hélios, cansado, só respirou fundo. Não tinha nem mais energia para enfrentar outro surto de Diana. Então tomou uma decisão. Resolveu deixar pra lá, encerrar a discussão e fingir que aquela conversa nem aconteceu. Ele queria preservar um pouco da sanidade dele, né? Só que, claro, Diana não gostou nem um pouco dessa atitude. Sentiu-se ofendida. Acusou Hélio de estar desconfortável era por estar defendendo outra mulher na frente dela, sua esposa. A ironia dessa fala é absurda, né? Logo ela, que vivia rezando por um dos outros, querendo dar uma de paladina da fidelidade. É surreal. A mente de Diana parecia um universo paralelo onde a lógica e a coerência nem existem. E Hélio, ciente de que qualquer palavra só ia piorar tudo, preferiu nem alimentar a fogueira, tá? Já estava de saída querendo paz. Mas isso só inflamou mais ainda a raiva de Diana. Sentindo-se ignorada, ela resolveu desferir o golpe final. Disse que se arrependia de ter escolhido ele em vez de Kael. Sim, ela disse isso na cara dele. E acrescentou que Kael jamais teria dito o que Helios falou pra ela. As palavras atingiram Helios, ó, como uma punhalada. Tenho certeza que os joelhos dele até fraquejaram. Ele ficou ali, ó, paralisado, incrédulo. E depois de alguns segundos de silêncio, acabou admitindo que ele também estava arrependido. Ele se arrependera amargamente, porque ele havia colocado em risco uma amizade de anos com Kael. Alguém que ele considerava como irmão por causa de Diana. E agora, além de estar pagando por suas escolhas, ainda era alvo do desprezo dela. E mais, ele só se sentia arrependido de ter trocado o amigo por ela, mas não de ter amado Diana. E eu, sinceramente, eu duvido que ele algum dia amou ela. Pra mim foi apenas paixão misturado com vingança e orgulho ferido. Enfim. Enquanto isso, no ducado, o clima era de tensão e angústia. Kael e todos que viviam ali estavam profundamente preocupados com o estado de Rez. Já havia se passado 3 dias desde que ela desmaiou e continuava desacordada. O médico do Cal responsável por acompanhá-la informou que todos os exames possíveis haviam sido realizados e, por mais impressionante que fosse, não havia nada de errado. Nenhuma doença, nenhuma explicação médica para o que estava acontecendo. Ela apenas estava dormindo, mas Kael não conseguia aceitar aquilo. Como assim? Só dormindo 3 dias imóvel? Para ele aquilo não fazia o menor sentido. Estava certo de que algo mais profundo estava acontecendo. Talvez fosse por ela já ter morrido uma vez. Será que isso estava acontecendo agora? Essa possibilidade o apavorava. Lembrou-se das últimas palavras que eles trocaram antes do colapso. Palavras carregadas de sentimentos de Rez, onde ela dizia que queria viver com ele, que desejava estar do seu lado para sempre. Mas agora, de repente, estava ela ali, como se tivesse indo embora aos poucos. Enquanto isso, a Rez se encontrava em um local diferente. Em sua mente adormecida, estava dentro de uma sala estranha, mas ao mesmo tempo familiar. Ela olhava ao redor e sentia que já havia estado ali. Logo, uma figura apareceu e era uma versão dela mesma. Mas havia algo de diferente. Não era apenas uma cópia qualquer. Era algo muito maior. Algo que ela ainda não conseguia compreender. E assim encerramos nossa jornada de hoje, chegando finalmente nos capítulos mais recentes da semana. Se por acaso sair algo novo depois da publicação desse vídeo, fiquem tranquilos que eu trago tudo juntinho com os próximos lançamentos assim que saírem, sem falta. Mas mudando de assunto, vocês que acompanham a novel, já leram a novel, também perceberam as mudanças nesse enredo? Confesso que estava curiosa para saber como certas cenas seriam adaptadas, mas no final das contas eles decidiram mudar praticamente tudo, né? Só para não ter que lidar com o caos do roteiro original. E
aí eu fiquei pensando, o que vocês acham de um Pan Quest especial comentando essas alterações? E é claro, dando minha opinião sincera sobre os motivos por trás dessas escolhas. Se vocês quiserem, é só comentar bastante aqui embaixo, pedindo que eu faça com o maior prazer. Ah, e não se esqueça de deixar nosso like, que ajuda muito, a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ativar o sininho para ser avisado sempre que os portais se abrirem por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Bye bye!